Bom, voltando só ao assunto, a gente tinha há pouco, trouxe aqui o Bruno Pinheiro lá em Brasília sobre essa expectativa para o julgamento no TSE de um processo contra o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República Jair Bolsonaro. Bruno, já temos detalhes desse processo, ou melhor, desse julgamento? Já sim, vamos lá então. Só para a gente entender, ele inicia no dia 22 e existem outras agendas reservadas no dia 27 e no dia 29, se for necessário se estender esse julgamento, que não ficará restrito somente a essa reunião lá no Alvorada, junto com os embaixadores. Recentemente, um novo entendimento da Justiça Eleitoral que acabou inserindo aquele documento, a minuta, que foi localizada na residência de Anderson Torres. Então, diante disso, está em jogo essa reunião no Alvorada, essa minuta na casa de Anderson Torres, e alguns nomes avaliam que até mesmo outras ações do ex-presidente, o comportamento de Bolsonaro em relação aos ministros, isso será analisado de forma indireta durante esse julgamento que vai iniciar no dia 22. Se a gente olhar o discurso de Bolsonaro recentemente, após já na condição de ex-presidente, ele reduziu o tom de fato sobre os ministros, sobre a Suprema Corte, e em caso de condenação não existe uma expectativa de um recurso radical justamente sobre isso. O que se aguarda é que haverá um compartilhamento com os seus apoiadores, um tom de que isso foi de forma errada, que não esperava que ele fosse chegar à condenação, ficar inelegível, e alguns acreditam que com esse julgamento já será um respiro ao governador de São Paulo, que será uma sinalização do herdeiro de votos de Bolsonaro. Então, esse julgamento, além de colocar ali, chegar a chance, de ficar inelegível, alguns já estão entendendo que já vai sinalizar o herdeiro de Jair Bolsonaro nas eleições de 2026. E, de toda forma, acreditam que isso vai ajudar ele se tornar um líder nas eleições de 2024 e com olhar em 2026. Adalberto Piotto. Muito obrigado, Bruno. Para a gente falar um pouco mais sobre o assunto, eu recebo agora, aqui no Prós e Contras, o jurista César Dario Mariano. Doutor, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Piotto. Boa tarde aos telespectadores. Doutor, este caso aí, eu vou só ler aqui uma declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele até diz o seguinte: atualmente está pintando um julgamento político. Atualmente, eu não sei se até o dia 22, o dia do julgamento, que pode mudar. Agora você pode ver o próprio relator, ele se refere ao ministro Benedito Gonçalves, ele é uma pessoa que é parcial, você vê as manifestações dele, missão dada, missão cumprida. Isso atenta contra a lisura do tribunal. E diz o presidente, o ex-presidente, não quero tomar o TSE por imparcial. Agora é o que está aparecendo no momento. A outra declaração que ele faz, ele diz assim, olha, não quero me comparar com a Dilma. A Dilma foi cassada, acho que foi em 2016, sim, foi em 2016, e foram mantidos os direitos políticos dela. Ele está se referindo ao fatiamento do processo de impeachment que deixou perplexo ninguém menos do que Fernando Collor ali, no Congresso Nacional, que tinha também recebeu um processo de impeachment e perdeu os direitos políticos. Doutor, esse caso todo do TSE, o senhor acha que faz sentido isso tudo? Isso é motivo para uma perda de direitos políticos que, pelo que eu sei, vai durar até 2030, duraria até 2030? Pelo que eu saiba, Piotr, pelo que eu li no noticiário, não tive acesso aos autos, a ação deveria se restringir àquela questão dos embaixadores, aquela reunião em que ele acabou criticando o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas. Isso, no meu modo de ver, longe está de ser causa de inelegibilidade, porque não é um fato grave. A lei de inelegibilidade diz que, no caso de uma ação de investigação judicial que diga respeito a um pleito eleitoral, deve haver um fato grave que qualitativamente possa desestabilizar o jogo democrático. Ou seja, seria uma espécie de quebra da paridade, a simetria entre os candidatos, a isonomia. E ali não tem nada disso, não se trata de um fato grave e muito menos um caso que tenha potencial de desestabilizar as eleições, de criar uma certa, vamos dizer, falta de isonomia entre os candidatos.
tanto eu digo que não é grave, porque é fato público e notório, que quando houve aquela apresentação do projeto de emenda constitucional no que diz respeito ao voto impresso, ministros do Supremo Tribunal Federal foram até o Congresso Nacional para tentar levar o Congresso para, de alguma maneira, influir nos deputados, nos senadores, para que votassem contra. Então, isso acaba fazendo parte do jogo. Então, muito embora não fosse recomendável, tanto o Bolsonaro quanto os ministros tivesse algum tipo de ingerência nisso, o Bolsonaro falando acerca de disputa eleitoral com pessoas de outros países e ministros do Supremo influindo em decisão de um outro poder, isso não é um fato ilegal, não é um fato grave a ponto de ensejar processo de impeachment contra os ministros ou impedimento do ex-presidente Bolsonaro para disputar as próximas eleições. Doutor, porque há uma preocupação de que o tribunal não se restrinja, como o senhor fez menção, a este caso específico, que o senhor está dando o entendimento que o senhor tem do ponto de vista jurídico acerca disso, que não seria a razão para tudo isso, e colocasse todas as reclamações, ou tudo que se falou de Bolsonaro durante o período, sobretudo o período eleitoral, ou de reclamações que se tem acerca dele, neste mesmo balaio. O que não está nos autos não está no mundo. Essa frase é da justiça, ou seja, se não está escrito ali, não pode ser julgado. Se a ação for, digamos, aumentada, ampliada para todos esses aspectos, qual vai ser o recado que o TSE vai estar dando à justiça brasileira? Piotr, o Código de Processo Civil, que é o empregado nas ações eleitorais, ele deixa muito claro que quando a ação é proposta, aquilo limita o pedido e a causa de pedido. Né? Até a citação é chamar a pessoa ao processo para que ela se defenda, dizendo, olha, existe um processo contra você, você tem a oportunidade de se defender. Até a citação você pode alterar o pedido e a causa de pedido, que diz respeito aos fatos e ao fundamento. Depois da citação, só com a aquiescência da parte contrária. Isso até o saneamento do processo, que é uma fase em que o juiz analisa o processo e fala, está tudo tranquilo, já dá para julgar. Então, não pode alterar, porque até esse momento nós temos a chamada estabilização da demanda. A demanda já está estabilizada e aquilo tem que ser julgado. Não se pode alterar o pedido, não se pode trazer outros pedidos, outras provas, outras causas de pedido. E esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, que foi, inclusive, usado num caso envolvendo, na época, o presidente ex-presidente Michel Temer e o presidente Dilma. O próprio TSE, naquela época, afastou essa possibilidade de ampliação do pedido, da causa de pedir, porque isso daí acaba ferindo o devido processo legal, fere a ampla defesa e fere o contraditório, porque a pessoa se defende dos fatos que lhe são imputados. Se esses fatos são trazidos, ela se defende disso, não se pode de maneira nenhuma ampliar o pedido, mesmo que se dê vista dos autos. Fala, olha, você vai ter que se defender acerca disso também. Mas a pessoa, o advogado, ele já montou uma estratégia, ele já disse qual é a estratégia dele. Você não pode alterar a regra do jogo no meio. Isso daí traria para a sociedade a impressão de que está se julgando o processo pela capa. Ou seja, que se está se julgando o processo pelo fato de ser o ex-presidente Bolsonaro. E não é possível, porque nós temos que sempre ter em mente a isonomia. As pessoas têm que ser tratadas sempre da mesma maneira. Nessa reunião com embaixadores, ela aconteceu, se não me engano, 2 meses depois que, aliás, uma reunião com embaixadores é política externa e isso é privativo do presidente da República. Né? É uma prerrogativa do presidente da República. Mas 2 meses antes, se não me engano, o ministro Fachin, que era o presidente do TSE à época, também se reuniu com embaixadores para falar sobre o processo eleitoral e defender a urna eletrônica, que pode ser questionada dentro da democracia. Nada disso é antidemocrático. Questionamentos fazem parte da democracia. Mas nós tivemos uma eleição completamente atípica sobre vários aspectos, inclusive com censuras à imprensa, e nós fomos testemunhas disso aqui, vocês também dissemos sobre isso à época também. Ou seja,
O fato é que, sobre o presidente, aí o senhor está falando da questão da capa. Se é o ex-presidente Jair Bolsonaro, o entendimento da justiça pode ser diferente do que ela mesma pensa sobre aquela lei, quando não se tem exatamente quem está na capa do processo, é isso? Exato. Isso daí vai passar para a sociedade. Eu não estou dizendo que está acontecendo isso, mas vai passar para a sociedade a impressão de que só houve alteração sedimentada do Tribunal Superior Eleitoral porque diz respeito ao ex-presidente Bolsonaro. Nós tivemos diversos problemas durante a eleição. E como você disse, Piotr, faz parte do processo democrático criticar-se sistema eleitoral, criticar-se urnas eletrônicas, até porque a crítica que foi feita pelo presidente Bolsonaro naquela reunião com os embaixadores dizia respeito a uma própria auditoria que foi encomendada na época pelo PSDB, uma auditoria externa internacional, que chegou à conclusão que não poderia ser feito a auditoria do processo de apuração das urnas eletrônicas. E essa mesma conclusão chegaram as Forças Armadas no seu relatório. Então, ele simplesmente externou algo que já era técnico. Não era nem a opinião dele, era algo que existia, essa desconfiança de que não poderia ser feita a auditagem trazida de forma objetiva por pessoas especializadas, dizendo que poderiam ser inseridos malwares, são vírus, né, que poderia, de alguma forma, isso daí influir na contagem dos votos. Eles deixaram isso daí em cima. É verdade ou não? Eu não sei dizer. Não há prova nenhuma de que tenha havido qualquer fraude. Mas para que se chegasse a essa conclusão, havia necessidade de auditoria. Foi isso que o presidente Bolsonaro falou naquela época. Tanto que ele apresentou como deputado federal aquele projeto de lei que foi vetado por Dilma e depois houve a quebra do veto pelos parlamentares. Entrou em vigor a lei, só que o Supremo Tribunal Federal julgou ela inconstitucional. Foi apresentado um projeto de emenda constitucional pela deputada Bia Kicis, e o ministro Fachin e outros ministros entenderam que não deveria ser aprovado. Houve essa reunião com os embaixadores, não é ilegal de maneira nenhuma, da mesma maneira que é ilegal o presidente Bolsonaro falar com os embaixadores. E pode ser criticado tudo, Piotr. Numa democracia, critica-se tudo. Só não pode extrapolar os limites da crítica e ensejar uma infração civil, penal, administrativa. Agora, criticar urnas eletrônicas, criticar sistema eleitoral, isso faz parte da regra do jogo democrático. Doutor César Dario Mariano, muito obrigado pela participação aqui no Prós e Contras. Boa tarde ao senhor, hein? Tem uma coisa que se chama desobediência judicial, ou seja, você tem uma decisão judicial e você vai no sentido contrário, ou seja, passou pelo processo que a lei prevê, ou seja, um juiz se manifesta, o poder se manifesta, o poder judiciário se manifesta e você não segue aquilo. Aquilo é desobediência judicial e, claro, neste caso especificamente, você tem punições e muito claras na lei, está tudo previsto na lei. Mas antes de você ter exatamente uma desobediência judicial, você tem um debate. E este é o debate livre. E o debate pode acontecer. Até antes da pandemia, a ciência vivia de contraditório. E todo mundo achava normal. Até antes da última eleição, a política também vivia de discussões e debates acalorados, até alguns extremamente exagerados, mas todo mundo achava normal. De repente, a ciência já não tem mais direito ao contraditório, o debate político fica, digamos, muito ceifado da sua liberdade. Não é democracia isso. 4h29, não como a conhecemos, não como foi estabelecido na redemocratização, como todos os brasileiros entendiam como pacificado, não como está na Constituição de 88. Agora são 4h30.